Bem, pessoal, bom dia, né? Voltando aí para as nossas aulas do quarto período de matemática, né? Pessoal, nós vamos iniciar o nosso quarto período e nosso assunto do período vai ser matrizes, determinantes e sistemas lineares ou sistemas de equações, como é mais comumente conhecido aí por vocês, né? Nessas duas primeiras aulas a gente vai falar um pouco sobre os tipos de matrizes e como calcular determinante, que é a parte principal para quando for para o ano que vem. No terceiro ano a gente mostrar para vocês a parte que envolve determinante e matriz para geometria analítica, né? E também para vocês não ficarem tão alheios a algum conteúdo que possa surgir, né, que tem aí para vocês, né? Caso aí algum de vocês um dia queiram fazer vestibular, queiram fazer prova da área militar, concursos, né? Vocês vão provavelmente se deparar com questões desse tipo, né? E a matriz, ela acaba, mesmo sendo um conteúdo muito técnico, né? Muito, às vezes, chatinho, né? Ele precisa ter um bom embasamento para você não se perder, né? É um pouco mais de prática, né? Outra informação, né? Que as matrizes determinantes, elas são a base, né? Do que hoje a gente utiliza em muitas coisas da informática, né? Nos meios de programação, de softwares. Aí quem conhece, por exemplo, o programa Excel, né, lá da Microsoft, você vê que tem muitas tabelas e gráficos que são apresentados assim, né? Você recebeu suas notas, a gente faz o acompanhamento das atividades através de planilhas, né? Planilhas de gráficos e tudo isso aí, né, iniciou-se com essa recomendação da ideia de matriz, né? Bastante usada hoje aí na informática, né? E aí, por exemplo, a gente vai ter as localizações desses elementos aqui, ó, né? Por exemplo, né? Aqui você vê que está identificado M1, M2, M3, M4, M5, M6, né? Os valores idênticos. Tem a parte aqui dos ingressos, do total, né? Aqui é uma parte de uma planilha que eu peguei de uma aula de gestão de projetos, né? E para quem conhece, né, como eu disse, quem já fez curso de informática, conhece lá o Excel, por exemplo, lá no Excel você tem essas células, né? E você vê que tem o A, né, as letrinhas em maiúsculo, e tem a numeração A1, A2, A3. Isso aqui é uma localização, né, uma identificação, né? A1, primeira coluna, né, e primeira linha. Então é isso também que nós vamos falar. Nós vamos estar falando de linhas e vamos estar falando de colunas, né, a respeito dessas células que identificam, ok? Quem já assistiu o filme Matrix, né, tá aqui, ó, Matrix, né, um filme lá que fala sobre realidade paralela, né? Você já deve ter visto, né, por exemplo, essa imagem, né, que vários números se caem, né, como se fosse uma chuva, né? Quem já viu esse efeito aqui? O filme em si, né, ele trata um pouco disso, dessa realidade diferenciada de cálculos, né? De você ir de um espaço para outro, né? E matriz em português, né? Matrix em português quer dizer matriz, né? Então acredito eu que também tem a ver com a ideia dos cálculos, né? De um cálculo de um espaço para outro, né? E aí nós vamos falar de tipos de matrizes, né? Professor, e o que seria esses tipos de matrizes, né? É que cada uma delas, por sua característica, ela possui um nome que ela recebe. E esse nome, né, se dá por esses detalhes, né? E caso alguém se sinta curioso, né, você vai pesquisar também outros tipos. Lá no PDF que eu deixei para você, eu deixei algumas informações do básico. Tem a página do livro que eu separei, da página 65 até a página 96, em que ele tem os termos, né, dos tipos de matriz e também tem as operações que envolve. Dê uma olhadinha lá, inclusive faz parte de uma questão da atividade. E você entendendo algumas características dela, você vai entender mais facilmente os nomes, né? E aí a gente vai investigar aqui um pouquinho de como seria esses nomes, né? Por exemplo, né, você vê aqui, ó, né, para facilitar, que você tem as matrizes A, B, C. Perceba que cada matriz ela é, ó,
atribuída com a letra maiúscula. Perceba que ele tem, ó, colunas e linhas, parecido lá com Excel, né? E que essas linhas, essas colunas, né? Por exemplo, a gente vai ter o que, né? Linhas, colunas. Você vai ter como identificar cada um desses elementos, né? Como é que eu vou identificar esses elementos? Primeiro eu vou identificar a linha em que ele faz parte e depois eu vou identificar a coluna em que ele se encontra. Por exemplo, aqui o 1, esse primeiro 1 aqui, ele, já que está na matriz A, vou identificar A, ele seria na primeira linha, primeira coluna. Você só não precisa colocar o X, viu? Esse outro 1 aqui, ele vai ser o elemento A, está na primeira linha, segunda coluna. Aqui o 4, ele já pulou para outra linha, então elemento A, segunda linha, primeira coluna, elemento A, segunda linha, segunda coluna. A 11, a 12, a 21, a 22. Outro detalhe que você deve ter visto aqui, né? É que o número de linhas está igual com o número de colunas. Tanto do A como do B, como do C, você tem essa mesma coisa. Se você olhar para o D e do E também, né? Ó, 1, 2, 3, 3 linhas, 3 colunas. Né? E você vai ver também essa mesma identificação, né? Ora, eu vou botar aqui só o A para ficar mais fácil, né? A11, A12, A13. Aqui seria o A21, o A22, o A23. Aqui o A31, o A32 e o A33. Professor, isso aqui sempre vai ser dessa forma? Sim. Você sempre vai olhar dessa forma, vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo, para identificando a nomenclatura, né? A numeração. Professor, tem matriz aí que dá 10 linhas e 20 colunas? Tem. A gente só não vai trabalhar elas aqui, até porque não tem tanta necessidade desse tipo. Mas a ideia é essa, é você associar e você ver que valores correspondem a cada um desses elementos, né? E aí o que eu pude observar, né? Como eu respondi para vocês, né? Que as 3 primeiras matrizes tinham 2 linhas e 2 colunas e as outras 2 tinham 3 linhas e 3 colunas. E aí eu posso observar o que, né? Que eu digo que eles são uma matriz, né? De ordem 2 por 2, né? 2 linhas, 2 colunas. As outras são de ordem 3, né? 3 linhas e 3 colunas. E para me simplificar, né? Eu posso dizer o que? Desculpa aí. Eu posso dizer que ele é uma matriz de ordem 2 e uma matriz de ordem 3. Olha, se eu vou estar repetindo, por que eu vou escrever tudo igual, né? Ordem 2, ordem 3. E outra característica, né, que você pode ver aqui, né? Professor, eu vi aqui que parece um quadrado como se encaixa, né? Isso mesmo, ó. Se você vê cada uma dessas matrizes, elas se encaixam como se fosse uma figura plana do quadrado, né? Por que quadrado? Porque o número de lados é o mesmo número são iguais, né? O valor para cada lado é igual. Se linha e coluna têm o mesmo número de elementos, então posso dizer que é como se fosse um quadrado. E aí você já deve ter imaginado, pois então isso aí é uma matriz quadrada. Professor, então existe uma matriz triangular? Também existe uma matriz triangular. Ela vai ficar aí depois para você pesquisar e entender o que é a matriz triangular. Mas a ideia é essa, né? Por ser formada por quadrados, né? Mudar a entender que seja quadrada, eu chamo ela de matriz quadrada, né? Por que ela é matriz quadrada? Vou repetir, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Beleza? E tem também o que a gente chama de matriz quadrada por conta das diagonais, né? Por exemplo, se eu considerar essa matriz A genérica, né?
Por que que eu chamo ela de genérica? Porque ela está sendo identificada somente pelos termos, ó. A11, ó, A21, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. E aí o que são as diagonais, né, dessa matriz? Né? São as linhas que atravessam essa figura. Né? Aí eu tenho uma que vem de cima para baixo, que eu chamo de diagonal principal, e tem outra que eu chamo de diagonal secundária, que vem de baixo para cima. Né? Então, diagonal principal e diagonal secundária. E o que é que eu posso ainda observar ainda que de mais interessante, né? É que quando eu olho para os índices na diagonal secundária, o que é que eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar a soma igual. Isso mesmo. Como assim a soma igual? Se você pegar lá o termo que está na diagonal secundária, você vai ter os elementos com seus índices somados. Não entendi, professor. Ó, esse termo está na diagonal secundária. 2 mais 2, 4. Quem era o outro termo que estava na diagonal secundária? Era o A31. 3 mais 1, 4. Outro termo que está lá, ó, né? A31 também tinha um A13, né? Se você somar 1 mais 3, 3 mais 1, 4. Conclusão, na diagonal secundária, se eu somar os índices, eles vão estar iguais. Por que que eu preciso entender isso aqui? Para você saber se você identificou a diagonal secundária corretamente. E por que que eu preciso saber isso, professor? Que depois nós vamos calcular o determinante. E o determinante tem justamente que sair localizando e separando de um lado as diagonais principais e de outro as diagonais secundárias. E quando eu separar isso, eu ainda vou fazer uma outra operação com elas, né? E se eu errar na hora de identificar quem são os elementos, na hora de calcular o determinante, eu erro o cálculo. Aí vem outro tipo de matriz quadrada, né? Essa em que eu tenho na parte superior e na parte inferior esses zeros, ó. Você vê que são nulos tanto na parte superior como na parte inferior. Só tem o número aqui, ó. Só tem os números no meio, ó. 4, 1, 3. O restante tudo é zero. Já deixando aí uma deixa, tem a ver com a diagonal, com a matriz triangular. Dei uma pesquisadazinha, né? E quando a gente possui, tem evidência esse número, né? Na diagonal principal, eu digo que ele é uma matriz diagonal, ok? Matriz diagonal tem só números na diagonal, beleza? E ela é uma matriz quadrada, né? Outra característica, ó, tá aqui, ó. Você olhar para esses elementos e todos eles serem um na matriz, na diagonal principal, ó. 1 e 1, né? 1 e 1 aqui, ó. 0, 0 na superior e na inferior. 1 e 1 aqui, 0, 0 na superior e inferior. 1 e 1, 0, 0 na superior e inferior. Essa matriz a gente chama ela de matriz identidade. Por quê? Porque todos os seus elementos na diagonal principal são iguais a 1. Exemplo aí, ó, matriz identidade de ordem 2. Como é que eu vou representar? I2. Matriz identidade de ordem 3. Eu vou identificar como I3. Se for uma matriz identidade de ordem 4, eu vou identificar como um I4 no índice, né? E essa matriz é um caso particular da matriz diagonal, sempre estão puxando uma da outra, né? Ela é uma matriz quadrada, ela é uma matriz diagonal
e depois ela se torna uma matriz de identidade por conta de ser somente um na sua diagonal principal. Né? E nesse caso, ó, eu quero descobrir dentre elas qual é que você daria como matriz nula. Né? Você lembrar, eu falei ainda há pouco, nulo. Nulo é o quê, hein? Nulo tem a ver com zero, tem a ver com nada. E tudo que tem zero está aqui na A, está aqui na C. Então a matriz A e a matriz C, né, seria o nosso, ou a nossa, as matrizes nulas, né? Pronto, só deixando aqui a resposta para você. A e C. Outra conclusão, né? O que eu posso dizer? Já que todos os elementos são zero, eu tenho uma matriz nula. E tenho uma matriz nula de acordo com a ordem, ó. 2 linhas, 3 colunas. Eu posso ter matriz nula sem ser quadrada, viu? Uma matriz nula de ordem 2 e 3 e uma matriz nula de ordem 2, né? Diferenciando aí de uma para outra. Lembrando que quando ela só dá um número é porque linhas e colunas são iguais. E a mais simples para nós, né? Identificar uma matriz linha e uma matriz coluna. Vamos lá. Professor, matriz linha é o que está na horizontal, que é deitado. Então, aqui é linha, deitado, né? Essa aqui, professor, está em pé, então é coluna. Professor, essa aqui está em pé, peraí, é coluna. Professor, essa aqui está em pé de novo, coluna. Linha, pronto. Professor, então eu tenho 3 linhas e 3 colunas, ok? Então vamos separar aqui, ó. Matriz linha. Foi aquelas 3 que eu separei que estavam deitadas, né? E matriz coluna, essas outras aqui. Linha deitado, coluna em pé, né? E aí, só se você quiser, né, representar, caso você queira, né, representar isso aqui, ó, de dizer que é de ordem uma linha e 4 colunas, mas não tem necessidade, né? Basta você dizer que é uma matriz linha. E aí você vai dizer só quantos elementos possui. E também você pode fazer na matriz coluna, né? Quantas linhas e quantas colunas você possui. O básico aqui foi apresentado para vocês. Assistam o vídeo, dêem uma curtida, qualquer dúvida, perguntem a gente. Assista lá, veja o material lá pelo Classroom, na medida do possível, viu, pessoal? E deixando um recadinho aí, né, que os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Que é preciso tentar, preciso persistir, né, para que as coisas aconteçam. Aí quem disse foi Samuel Johnson. Até a próxima.